Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de um livro que é da minha autora favorita. É o último livro que eu li dela. É da Agatha Christie. Ele chama Os Cinco Porquinhos. Esse livro, ele é da editora Globo Livros. A maioria dos livros que eu tenho dela é da LM Pocket. Eu não tenho tantos assim. Ela escreveu 66 romances de mistério, que é esses livros que tem crimes, assassinatos, investiga até descobrir o que aconteceu. E ela escreveu 6 romances também, sobre um pseudônimo de Mary alguma coisa. Ela tem peças e contos, outras coisas também, mas de livro mesmo são 66 desses de mistério, mais 6 de romance. Eu não tenho tantos assim comparado com o tanto de livros que ela escreveu, mas eu ainda pretendo ler toda a coleção dela. Esse aqui dos Cinco Porquinhos é uma história... eu acho que não é só isso. Todas as histórias dela são muito interessantes. O jeito como ela escreve é muito legal e muito inteligente. É extremamente difícil você conseguir adivinhar o que realmente aconteceu no crime antes dela revelar pra você. É muito, muito, muito difícil. Porque a coisa toda, ela vai te levando de um jeito que você tem certeza que você sabe o que aconteceu, mas você não percebe, não vai percebendo as coisas. É claro que um fato ou outro ela vai deixando pra revelar no final, mas ela geralmente já deixa as coisas assim que dariam para descobrir. E quando ela fala o que é, você... Ai meu Deus, eu não acredito que era isso e eu não tinha percebido. Esse aqui, dos Cinco Porquinhos, ele chama Cinco Porquinhos por causa de um poema, uma trova, não sei. Tipo um poeminha que tem no livro que ele faz comparação com cada suspeito dos Cinco Porquinhos. Ele fala de um crime que aconteceu há 16 anos atrás. Quem vai tentar descobrir o que realmente aconteceu nesse caso, qual é a verdade, é o Hercule Poirot. Ele é o detetive da Agatha Christie, ele está em vários livros dela. E, além disso, ele é o segundo maior detetive Não, tô falando errado. Ele é o segundo detetive mais conhecido na literatura. Antes dele, é claro, temos Sherlock Holmes. Mas depois de Sherlock Holmes já está Hercule Poirot, detetive de Agatha Christie. Ele é muito inteligente e muito engraçado. É muito divertido ler os livros com ele. Claro que os livros que ele não está participando também são muito legais, porque a Agatha é uma escritora incrível, muito inteligente. Bom, então esse crime aconteceu há 16 anos e existe uma versão desse crime, de como foi, do que aconteceu. Ele já é um crime fechado, já foi julgado e tudo mais, mas a filha da vítima pede que para reabrir o caso, ela vai pro Hercule Poirot, que é um detetive particular, e pede pra ele investigar o caso e dizer qual é a versão dele, porque ela não acredita na versão que foi julgada há tantos anos atrás. E é claro, é sempre assim, né, nos livros dela. No caso desses que o crime é passado, a pessoa acha que foi de um jeito, mas na verdade foi de outro jeito totalmente diferente. Você acha que é impossível ter acontecido outra coisa, mas aconteceu, é incrível. Esse livro é muito legal, muito interessante de ler, como eu já falei. Os personagens são muito bem construídos. Eu não sei se tem alguém que se incomoda um pouco com o narrador observador, mas se eu não me engano, todos os livros da Agatha Christie são narrador observador, ela nunca é personagem. Mas você quase nem percebe, você entra demais em todos os personagens. Eu acho que isso é interessante, que você não fica só preso... Eu acho muito difícil o autor conseguir fazer isso, o escritor. Mas em vez de você ficar preso àquele personagem X que tá narrando e contando os pensamentos, isso acontece tanto em narrador-personagem quanto em narrador-observador. Às vezes o autor ele se prende a um personagem e vai te contar o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, a vida dele. Mas eu acho muito legal que com a Agatha você consegue entrar em todos os personagens. Você quer viver todos eles, você passa a conhecer o jeito deles e você vai tentando entender a mente de cada um. É muito interessante. Eu acho que pra mim, ela é a melhor escritora que eu já li, ela é muito inteligente. O legal também é que os livros dela são fáceis de ler, eles não são extremamente compridos, tem uns que são bem menorzinhos, outros um pouco maiores. Esse aqui é um dos que tem uma história um pouco mais longa, mas mesmo assim você não se cansa deles, você fica extremamente preso porque você precisa descobrir o que acontece, você precisa saber o que aconteceu, qual é a verdade, da onde que ele tá tirando aquelas coisas, as observações dele, e é muito interessante. E esse livro aqui especificamente, Cinco Porquinhos, a gente acaba vendo o crime, o acontecimento,
em 5 visões diferentes que é dessas 5 testemunhas. Cada uma viu aquele crime de uma forma. E você fica pensando, nossa, eu não sei o que ele vai tirar daqui, porque parece, meu Deus, cada um é uma coisa e é totalmente diferente. E praticamente todo mundo tem certeza de que o crime foi sim julgado da maneira certa. Claro que, obviamente, vai ter alguma coisa errada aí no meio, que é o que ele vai acabar descobrindo. Eu super aconselho vocês a lerem. E eu acho muito bom esses livros de mistério, que estimulam bastante o raciocínio, e eu acho muito importante ler livros desse estilo. A leitura, a literatura já é uma coisa importante na nossa vida, mas ler livros assim que estimulam o pensamento e questionamento e todo esse tipo de coisa é bem interessante. Então fica aqui a minha dica para você ler Os 5 Porquinhos de Agatha Christie. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!